Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus disse, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Eis o tempo de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Eis o tempo de alegria. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma, o último dos domingos desse tempo em que meditamos e refletimos acerca do nosso caminho de conversão e da misericórdia de Deus a nos abraçar. Mais uma vez, assim como no domingo passado, ouvimos um evangelho que vem nos convidar à experiência com a misericórdia. É claro, e é muito claro, que a gente, diante da nossa miséria, precisamos recorrer à misericórdia de Deus, que nos abraça em sua ternura, misericórdia e compaixão. E para isso, nós temos hoje o Evangelho da mulher adúltera, que é um grande convite e um grande chamado a perceber o quanto Deus ama o pecador, mas não ama o nosso pecado. Portanto, somos convidados a caminhar, a nos relacionarmos com Ele, a darmos passos de conversão para chegarmos à Páscoa de coração novo. Vejam, para entender bem o texto da mulher adúltera, nós temos que voltar lá no tempo de Jesus e entender como funcionavam as regras e as normas.
Vejam, naquele tempo, conforme a lei de Moisés, era um delito grave pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos. Inclusive, era condenado de morte por apedrejamento aqueles que infringiam a lei de Moisés. Portanto, uma pessoa que, por exemplo, desprezasse ou não cuidasse de seus pais, era condenado à morte, porque pecava contra o 4º mandamento. E assim por diante. Se cometesse idolatria, era réu de morte, porque pecava contra o 1º mandamento. E não era diferente no caso do adultério. Pessoas que cometiam adultério eram levadas para serem condenadas e apedrejadas. Há um fato interessante aqui no Evangelho, que é exatamente o fato de que não veio aquele que adulterou o homem, só foi trazida a mulher adúltera. Isso para que a gente vá percebendo que toda essa situação foi uma situação tramada, combinada. Eles queriam, na verdade, pôr Jesus à prova. Por quê? Jesus tinha que dar um parecer diante daquilo que fizeram. O que eles fizeram? Pegaram uma mulher adúltera, jogaram diante de Jesus. Pensem vocês o sentimento daquela mulher, como ela se sentiu. Ela sabia do pecado dela, mas ao mesmo tempo foi jogada diante de Jesus para ser condenada. Se Jesus dissesse: apedreje esta mulher, ele estaria indo contra a lei romana, porque a lei romana previa que um judeu, ou na verdade o sinédrio, ou todo Israel, não tinha autoridade para condenar ninguém. Eles estavam no templo. Se ela fosse apedrejada, quem tivesse orientado o apedrejamento teria que responder a Pôncio Pilatos o porquê fez aquilo. Ou seja, se Jesus concordasse com aquele apedrejamento, ele seria contra a lei romana, contra Pôncio Pilatos. Se ele, na verdade, não autorizasse, ele iria contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés previa que uma pessoa pega em adultério deveria ser réu de morte. Qualquer coisa que Jesus dissesse ali, ele seria vítima de um processo de condenação. E essa era a ideia deles, pegar Jesus e levá-lo à condenação. No entanto, o que eles não sabiam era com quem eles estavam lidando. Eles estavam lidando com Jesus. E Jesus, de uma forma muito sábia, acaba por debruçar-se no chão e usa o seu dedo para escrever na areia. Aqui nós temos 2 pontos muito interessantes. Então, primeiro, escrever com o dedo, na verdade, em todo o Antigo Testamento, ele marca o dedo de Deus, que realiza grandes sinais e grandes obras. Em vários textos bíblicos, fala do dedo de Deus como um dedo que realiza sinais. Mas também, o fato dele escrever no chão é algo muito curioso. E nos sermões de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, eles vão dando significado a essa atitude de Jesus. O que eles vão dizer, na verdade? Eles vão dizer que naquele momento, primeiro, Jesus poderia estar escrevendo ali o pecado daqueles que tinham pedra na mão, fazendo com que eles se assustassem e fossem embora. Ou, como Santo Ambrósio diz, Jesus ali escreveu bem grande o termo misericórdia, para que eles entendessem que diante da nossa miséria,
Deus responde com misericórdia. E aí vejam, trazem aquela mulher, joga diante de Jesus, pergunta o que devia fazer com ela. Jesus escreve no chão, se levanta, eles, cheio de pedras na mão, Jesus diz: quem não tiver pecado, joga pedra nela, mata, atira a pedra. Se vocês são capazes de apedrejarem, é porque vocês não têm pecado nenhum. No entanto, a reação deles foi uma reação de espanto, de susto. Não esperavam que Jesus dissesse aquilo. E aquele monte de pedra que tinha nas mãos começaram a soltar e irem embora. Aqui eu abro um parêntese muito sério para a gente pensar. Na nossa vida, a gente é sempre chamado a sair da cadeira de juiz e não se achar no direito de apedrejar ninguém. Aquele exercício que eles tinham de carregar pedra diz muito para nós hoje também. Como a gente age diante do pecado do outro, como a gente lida com a miséria do outro, porque às vezes a gente passa a vida inteira carregando pedra na mão, pronto para julgar, pronto para condenar, pronto para apontar o pecado do outro e sabendo que todos nós somos pecadores. A atitude daquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher acaba dizendo que o que eles tinham a oferecer era um coração de pedra traduzido às pedras na mão. E a quaresma é um grande convite a tirarmos de nós um coração de pedra e colocarmos um coração de carne. Então a gente tem que pensar essa semana se nós temos vivido esse tempo como tempo de conversão, como tempo que tira as pedras da nossa mão, como tempo que faz com que a gente pare de julgar e passe a amar. Continuando então o nosso texto. Um a um começou a soltar as pedras e a ir embora. E aí vem algo que me é muito tocante e muito profundo. Jesus curvado, ainda escrevendo no chão, se levanta, olha para a mulher e diz a ela: mulher, cadê todo mundo? Onde estão aqueles que estavam com pedra nas mãos? Ninguém te condenou? A mulher diz: Senhor, ninguém me condenou. Por detrás dessa fala, existe na verdade um amor que transborda, porque imaginem vocês uma pessoa que vê a morte de perto, várias pessoas com pedra na mão, muito clara de que não passaria daquele momento, e de repente vê que não sobra ninguém para condená-la. E o próprio Jesus pergunta: ninguém te condenou? Até porque era parte da lei que para condenar alguma pessoa precisava de pelo menos 2 testemunhas, e ali só tinha sobrado Jesus e ela. Portanto, ao perguntar: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus responde: eu também não te condeno. Vá em paz e de agora em diante não peques mais. Aqui a gente precisa perceber a grandeza de um Deus que não condena, mas que ama o pecador. No entanto, nos orienta que temos que viver diferente, deixando de lado o pecado. Jesus não diz a ela: olha, levanta e faz a mesma coisa. Não, eu não te condeno, mas a partir de agora, viva diferente. Não repita a mesma coisa. Não faça do pecado um amigo de vida, mas caminhe e de agora em diante
não peques mais. Portanto, minha gente, Deus não nos condena. E diante da nossa miséria, Ele responde com a misericórdia. Por isso, eu diria que quanto mais nós recorrermos à misericórdia de Deus, mais nós vamos conseguir levantar e caminhar diferente. Esse é o convite dele. Levanta, vai em paz e não peques mais. Recorram a essa misericórdia diante do nosso pecado, que com certeza nós vamos entender muito do que é o amor de Deus, do que é a sua compaixão, do que é a sua ternura. Deus abençoe e que esse restinho de tempo de quaresma que ainda temos, nos faça cada vez mais conscientes que diante da nossa miséria, Deus nos abraça com a sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.